Bom, lá, meus caros, vamos voltar ao nosso estudo acerca dos modelos de gestão de pessoas e da articulação desse sistema moderno de gestão de pessoas, entendendo a sua evolução. Bom, eu fechei toda a visão do Fisher acerca da evolução da gestão de pessoas por meio de seus 4 modelos, e agora eu vou trazer um paralelo disso com o que nos apresenta Chiavenato em seu livro. Ele vai dividir um pouco diferente, com nomes diferentes, tá? É importante que você veja dentro do contexto da questão qual autor eles estão cobrando. Eles não vão, por exemplo, cobrar de vocês, nunca vi isso em prova, a mistura de um com o outro. Eles vão cobrar ou um ou outro para você julgar objetivamente, porque há pontos em que não vão fechar os períodos históricos que eles estabelecem. Então você pode até tentar fazer essa equivalência, eu não acho saudável. Eu já até vi profissionais que fazem isso, que tentam traçar essa equivalência entre o modelo de Fisher e entre o modelo de Chiavenato. Mas isso é meio problemático porque as linhas não são tão bem estabelecidas e os períodos não são tão bem estabelecidos. Até porque um coloca 4 modelos, outro coloca 3 eras, um fala em era, outro fala em modelo. Então é importante que a gente veja as duas formas, tenta até contextualizar para ficar inteligível, mas que não tente ser tão encaixar perfeitamente um modelo no outro, porque não dá, não rola. Agora eu vou trazer uns gráficos que o Chiavenato traz no livro dele para mostrar como é que ele articula os seus modelos de gestão de pessoas e o que ele chama de eras da gestão de pessoas, ok? Então fica ligado para entender a visão do Chiavenato, que também é uma visão bastante requerida em concursos e que vai ser essencial para o sucesso na sua prova. Vem comigo. Então olha só, ele vai agora dividir em eras. O que o Fisher fala de modelos, ele divide em eras e na prova eles cobram como se fossem modelos também. Então ele vai trazer 3 eras. Uma é a industrialização clássica, é a primeira. A segunda é a industrialização neoclássica e a terceira, que é a era da informação. Olha como os períodos não batem muito bem, então não fica tentando fazer equivalência. Então a clássica vai de 1900 a 1950, a neoclássica de 50 a 90 e a era da informação após 90. Se a gente fosse falar aqui, não é? A era da informação seria o modelo por competências lá se fosse trazer a data exata certinha, mas a gente não pode fazer esse paralelo tão certo por meio das datas, tá? Então o que o Chiavenato vai considerar? Ele vai considerar como é que era a estrutura organizacional de cada era, como é que essa estrutura se pautava, qual que era a cultura organizacional predominante, qual era o ambiente em que essa organização estava inserida, o modo como se lidava com as pessoas e como é que as pessoas eram administradas, tá bom? E aí a gente vai trazer até alguns nomes que são bastante específicos. Olha só o que a gente vai ter para Chiavenato. No primeiro momento, as pessoas eram tratadas nas relações industriais. Então a era clássica equivale àquilo que a gente chama de relações industriais. A era neoclássica vai trazer uma evolução desse conceito. Aí a gente já vai ter uma visão baseada em recursos e as pessoas são tratadas na ARH, que seriam a administração de recursos humanos. Então a visão de RH surge aqui, tá bom? Aqui a gente vai ter DRI, que é o Departamento de Relações Industriais. Aqui a gente vai ter o DRH, o Departamento de Recursos Humanos. E aqui, já nesse momento mais moderno, segundo o Chiavenato, a gente vai ter não DRH ou DRI, mas uma DGP, um Departamento de Gestão de Pessoas. Olha que diferença a gente vai ter aqui, já quanto à administração de pessoas e seu modelo. Então, ó, só para ficar claro, lá na clássica a gente vai ter o modelo de DRI, Departamento de Relações Industriais. No segundo momento, que é a neoclássica, a gente vai ter o Departamento de Recursos Humanos. E após a era da informação, né, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um Departamento de Gestão de Pessoas. Aí o nome muda de RH para GP. Beleza. Lá de Relações Industriais vira Recursos Humanos, que depois vira Gestão de Pessoas. Agora vamos ver como é que era a configuração, a estrutura organizacional de cada período? Vem comigo. Olha na clássica ou no DRI. Vai ser uma estrutura burocrática, funcional, piramidal, super centralizadora, rígida e inflexível. A ênfase é mais nos órgãos e não nas pessoas. Já na neoclássica, começa a adotar uma mista matricial, ênfase na departamentalização, porque a linha intermediária ganha mais força, ou nas unidades estratégicas de negócio.
Já na era da informação, ela vai ser bastante fluida, orgânica, ágil, flexível, totalmente descentralizada. ênfase nas redes e equipes multifuncionais. Olha que interessante. De uma ênfase total nos órgãos, a gente passa na era da informação, da ênfase nas equipes e nas redes de relacionamento com outras organizações. Minha caneta caiu. Então, volta para o quadro que é para eu pegar ela. Então, o que que acontece? A gente tem ainda a cultura predominante. Aqui, na clássica, a teoria vai ser teoria X. Já estudaram MacGregor? MacGregor traça um paralelo em teoria X e Y. Enquanto a clássica é X, a era da informação é Y. Então, na teoria X, o foco é no passado, nas tradições, nos valores conservadores, ênfase na manutenção do status quo, ou seja, nas coisas como estão, valor à tradição e experiência. Já a era da industrialização neoclássica vai traçar uma transição entre X e Y. Foco no presente e no atual, ênfase na adaptação ao ambiente, valor à renovação e revitalização. Agora, olha a teoria Y, gente. Foco no futuro e no destino, ênfase na mudança e inovação, valor no conhecimento e criatividade das pessoas. Como é que era o ambiente organizacional na clássica? Estático, previsível, poucas mudanças, poucos desafios. Na neoclássica já começa a intensificação e aceleração das mudanças ambientais. E na era da informação, poxa, aí o ambiente é altamente dinâmico, mutável, imprevisível, turbulento. Como é que eles lidavam com as pessoas? Aqui é importante, que eles vão cobrar bastante no seu concurso. A teoria, a era clássica era a era em que as pessoas eram vistas como meros homens econômicos. Então o único motivador para as pessoas era o dinheiro. Então olha como é que as pessoas eram tratadas, olha só. Pessoas eram meros produtos inerentes e estáticos, fatores de produção. Então as pessoas eram fatores de produção, a ênfase, portanto, era na regra e no controle rígido para regular as pessoas. Já na era neoclássica, as pessoas são recursos, é a visão baseada em recurso aqui, não é? Que devem ser administrados, ênfase nos objetivos organizacionais para dirigir as pessoas. Agora, na DGP, ou na era da informação, as pessoas são seres humanos, proativos e inteligentes e devem ser impulsionados. ênfase na liberdade e no comprometimento para motivar as pessoas. Olha que diferença, olha a evolução de uma era para outra. Para ficar mais claro ainda, vou pegar um outro gráfico do Kevenato que traça as 3 eras com outras características interessantes de análise. Olha só. Formato do trabalho nas relações industriais, que é o que a gente chama de clássica. Na clássica ou relações industriais, a gente vai ter uma centralização total das operações no órgão de RH. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês lá no início de Fischer, centralização, poucas políticas definidas. Já na ARH, na Administração de Recursos Humanos, que é a neoclássica, segundo o Kevenato, perceba que ele vai usar esses sinônimos, tá? Ou neoclássica, RH, ou clássica, IRI ou DRI. Aqui, gente, a gente já passa a ter uma responsabilidade de linha e staff. Olha que interessante. O órgão de RH, ele vai ganhar um status de staff, porque não vai ter centralização nele, e a gente tem uma descentralização para os gerentes de linha. Então, o gerente de linha decide. Agora, quem assessora, recomenda, adverte, dá pitaco, dá conselhos, é o órgão de RH. Então, o órgão de RH ele vai passar a ter uma função. Ele não vai ser responsável pelo gerenciamento direto das pessoas. Quem vai ser são os gerentes de linha. Aí o órgão de RH passa a assessorar, advertir, recomendar, fazer estudos, propor padrões, normas de funcionamento para o sistema de gestão de pessoas, mas quem toma a decisão final vai ser o gerente de linha. Isso é um importante avanço e até hoje a gente trata dessa forma, basicamente, tá? Avançando. Aí a gente vai para a era da informação, que é a era da GP, da gestão de pessoas. Olha a mudança de nomenclatura aí, tá? Aí a gente vai ter descentralização aos gerentes, mas também às equipes, que lá na RH a gente já descentralizava para o gestor. Olha o nível de atuação. Antes era burocratizado e operacional, orientado à rotina. Aqui já passa a ser departamentalizado e tática na recursos humanos. E na era da informação, focalização global e na estratégia. Aqui a gente já fala de gestão estratégica, tá? A era da informação para Kevenato já é uma gestão estratégica de RH. Já é, tá bom? Se for fazer um paralelo aí. Comando da ação.
Aqui as decisões vinham da cúpula e as ações eram centralizadas no órgão de RH, na clássica. Já na neoclássica ou da RH, as decisões vinham da cúpula e as ações eram centralizadas no órgão de RH. Tá? Mas você já tinha uma ação na linha intermediária. Agora, na gestão de pessoas, as ações ficam a cargo do gerente e da equipe, ok? Olha só como vai mudando. Tipo de atividade. Aqui era serviços especializados, centralização, isolamento e rotina. Já na neoclássica, consultoria interna e prestação de serviços especializados, que é aqui que eu falo. O RH não toma mais decisões, ele vira um órgão de suporte, de apoio, de assessoria, de aconselhar, de advertir. Quem toma decisão é o gerente de linha. Olha que interessante. Agora vamos para a era da informação. Olha lá, também vai ter o papel de consultoria interna, mas vai ter mais descentralização e compartilhamento, tanto para os gerentes quanto para as equipes de gestão de pessoas. Principais atividades. Antes, era meramente cartorário. Olha o que eu tinha dito que também falei no modelo de Fischer. Era só admissão, demissão, controle de frequência, legislação do trabalho, disciplina, relações sindicais, ordem. Depois passa a ter as políticas, olha lá. Recrutamento, seleção, treinamento, administração de salários, benefícios, higiene, segurança, relações sindicais. As políticas ficam mais bem definidas e aí as práticas dentro das políticas também, portanto. E lá, na era da informação, o que a gente tem? Como os gerentes e suas equipes podem escolher treinar, liderar, motivar, avaliar e recompensar seus participantes. É uma descentralização muito mais ampla, tá? Missão da área. A missão do DRI era vigilância, coação, punição, confinamento das pessoas. Já na RH era atrair os melhores funcionários. Já era da informação ou da gestão de pessoas, criar a melhor empresa e a melhor qualidade de vida no trabalho. Que as pessoas são parceiras do negócio, mais ainda que meros colaboradores. Então vocês podem observar que há uma gradativa evolução das políticas, uma maior descentralização das práticas, principalmente para as equipes. Aqui a gente falava, lá no primeiro momento as pessoas eram vistas como meros fatores de produção. Depois as pessoas passam a ser vistas como recursos. Depois as pessoas passam a ser vistas como parceiras do negócio. Olha a evolução. Mão de obra, fator de produção. Depois de mão de obra, fator de produção, passa a ser considerado um recurso vivo e inteligente. Depois de recurso vivo e inteligente, passam a ser parceiras do negócio, ok? E é isso. Essa é a evolução que a gente passa. Quais são as 3 eras? Primeiro, era da industrialização clássica, que eu posso chamar também de relações industriais. Evolui para a era neoclássica, da industrialização neoclássica, em que eu já falo do departamento de recursos humanos. Depois eu evoluo para a era da informação. E na era da informação eu já vou ter o fator estratégico e aí eu falo em equipes de gestão de pessoas. Olha que bacana. Essa é a evolução segundo o Chiavenato, tá? Então, só para constar, olha só as mudanças e transformações que a gente vai ter em cada área segundo o Chiavenato. O Chiavenato foi exaustivo aqui nessa explicação. Então, num primeiro momento a gente vai ter, industrialização neoclássica, início da industrialização e formação do proletariado, transformação das oficinas em fábricas, estabilidade, rotina e manutenção e permanência, a adoção das estruturas tradicionais de departamentalização funcional e divisional, o modelo ainda é mecanístico, burocrático, estruturas altas em amplitude de controle larga, grande necessidade de ordem e rotina. Isso daqui vai ser lá no primórdio, lá no início do século XX até 1950. Então, primeiro a gente vai ter um departamento de pessoal, aí ele vira um departamento de relações industriais e as pessoas são vistas como meras mão de obra. Já na industrialização neoclássica, a gente tem expansão da industrialização e do mercado de candidatos, aumento do tamanho das fábricas e do comércio mundial, início do dinamismo ambiental, ou seja, mais instabilidade e mudança. Aqui a gente começa a ter a adoção de estruturas híbridas, novas soluções organizacionais. Os modelos vão se tornando cada vez menos mecânicos, as estruturas mais baixas e a amplitude de controle mais estreita e uma gradativa necessidade de adaptação. Aí a gente vai virar
Gestão de recursos humanos, evoluindo para o departamento de gestão de pessoas. As pessoas são vistas como recursos. Chega a era da informação, a gente vai ter mercado de serviços ultrapassando o mercado de indústrias, que é a nossa realidade hoje, a adoção de unidades de negócios para substituir grandes organizações, extremo dinamismo, turbulência e mudança, estruturas cada vez mais orgânicas e adocráticas e não mais burocráticas, modelos orgânicos, ágeis, flexíveis, necessidade de mudança. Aí eu falo em equipes de gestão de pessoas e as pessoas são parceiras. Então olha o que a gente tem na evolução. Pessoas como mão de obra ou fator de produção. Pessoas viram recursos, depois pessoas viram parceiras por meio de equipes de gestão de pessoas. E olha a evolução da nomenclatura segundo o que a Venato, isso pode cair na tua prova. Então presta atenção, olha aqui para o quadro, olha só. Primeiro, departamento de pessoal vira departamento de relações industriais. Aí a gente migra para o conceito de departamento de recursos humanos, que vira um departamento de gestão de pessoas. Aí a gente tem uma extrema descentralização. Essa extrema descentralização vai ser nas equipes de gestão de pessoas. Percebam que mesmo dentro de uma era a gente vai ter dois momentos distintos. E isso traz uma certa confusão para o aluno e é importante memorizar esse gráfico. Primeiro você coloca lá, ó. Primeira era, era da industrialização clássica. Segunda era da industrialização neoclássica. Terceira era da informação. Aí você coloca ali, ó, os nomezinhos. Departamento de pessoal, departamento de relações industriais, departamento de recursos humanos, departamento de gestão de pessoas. Por fim, equipe de gestão de pessoas. De novo comigo, olha lá, olha lá. Então, primeira era da industrialização clássica, depois era da industrialização neoclássica, depois era da informação. Aí vamos para o nome. Cada era vai ter dois nomes. A última era, a terceira, só tem um. Então a gente vai ter 5 nomezinhos para memorizar. Primeiro, departamento de pessoal, que vira departamento de relações industriais. Neoclássica, clássica. Agora vamos para neoclássica. Departamento de recursos humanos, que vira o departamento de gestão de pessoas, tudo na neoclássica. Aí a gente vai para a era da informação e a gente se torna equipes de gestão de pessoas, porque descentralizadas, porque autogeridas, porque fluidas, porque elas são capazes de se conduzir-se a si mesmas, tá bom? Aí a gente vai ter a extrema evolução, segundo que é Venato, tá? Ele não chega a mencionar diretamente a orientação por competências, como vai nos trazer o modelo de Fischer. Mas esse último momento, na era da informação, já é um modelo mais estratégico, ok? Então prestem atenção, fiquem ligados nisso. Vamos avançar mais um pouquinho aqui na nossa matéria? Vamos avançar mais um pouquinho aqui na nossa matéria. Então, dentro da administração de recursos humanos, a gente passa a ver as pessoas como recursos. E na gestão de pessoas, a gente passa a ver as pessoas como pessoas. Ó a diferença. Então, antes as pessoas eram vistas como recursos. A gente focava muito nas suas habilidades, capacidades, experiências, destrezas, conhecimentos necessários. Aí, o tratamento era pela média gerência, igual, genérico, todo mundo tratado igual. Hoje não mais, as pessoas são vistas mais como pessoas do que como meros recursos. Então, a gente evolui disso para isso. Aí a gente pensa na personalidade e individualidade de cada um, suas inspirações, seus valores, atitude, motivação, objetivos pessoais. Aí o tratamento passa a ser de antes genérico e pela média gerência, de pessoa para pessoa, individualizado. Então aqui, hoje, as organizações precisam lidar com fenômenos como a diversidade de credo, diversidade cultural, diversidade de gênero, diversidade de orientação sexual. Então é um fenômeno com o qual as organizações hoje têm que lidar, porque os seres humanos precisam ser tratados como pessoas e não como meros recursos. E essa evolução foi bastante importante dentro do contexto de gestão de pessoas. Então a gente, além de colaborador, a gente é visto como parceiros do negócio e isso passa a ser uma importante vertente no estudo das pessoas no contexto das organizações. Então, de novo, vamos falar de novo daquela evoluçãozinha de Venato. Departamento de pessoal, departamento de relações industriais, era clássica. Depois, a gente vai ter recursos humanos e departamento de gestão de pessoas, industrialização neoclássica. E por fim era da informação
equipes de gestão de pessoas com extrema descentralização e individualização do treinamento, pessoas não como meros recursos, mas agora como seres vivos, dinâmicos, dotados de necessidades, de espiritualidade. A gente até fala hoje de cultura de espiritualidade no contexto das organizações, que são as organizações que permitem o desenvolvimento das potencialidades humanas, muito mais do que profissionais, porque cada pessoa que entra na organização é dotada de certos anseios, de certas necessidades, visa atender a certos objetivos individuais, para que assim consigam estar aptas a ajudar as organizações a alcançar seus objetivos organizacionais, alcançando aquilo que a gente chama de sinergia ou equilíbrio organizacional. Então, com isso eu fecho esse nosso bloco, volto no próximo, continuando essa matéria de gestão de pessoas e essa evolução e as principais características, práticas, objetivos e funções da gestão de pessoas. Abraço forte e até mais.